o Império Romano. O próprio nome evoca imagens de poder, grandeza e uma civilização que moldou o mundo ocidental. Das brumas do tempo, Roma ascendeu de uma pequena cidade-estado italiana para se tornar um império colossal. Suas legiões marcharam das ilhas britânicas até os desertos do Oriente Médio. O direito romano, a língua latina e a cultura romana deixaram uma marca permanente em incontáveis sociedades. Até hoje, séculos após sua queda, o Império Romano continua a nos fascinar e influenciar. Este ensaio mergulha no coração do poder romano, explorando os reinados de alguns de seus imperadores mais significativos. Caio Júlio César. Um nome sinônimo de ambição, genialidade militar e o fim da República Romana. A ascensão de César ao poder foi tão meteórica quanto controversa. Um general habilidoso, ele conquistou a Gália, hoje a França, e expandiu o domínio romano. Ele desafiou as estruturas de poder tradicionais da República, acumulando imenso poder e popularidade. Em 49 a.C., César cruzou o rio Rubicão, um ato de guerra contra o Senado romano. Isso desencadeou uma guerra civil que culminou na vitória de César e em sua nomeação como ditador perpétuo. Embora assassinado em 44 a.C., as ações de César abriram caminho para o surgimento do Império Romano. Após o assassinato de César, Roma mergulhou em outro período de guerra civil. Emergindo vitorioso dessa turbulência estava o filho adotivo de César, Otávio, mais tarde conhecido como Augusto. Augusto foi um político astuto e um administrador capaz. Ele consolidou o poder, estabilizou o império e inaugurou um período de paz e prosperidade sem precedentes conhecido como Pax Romana. Essa era durou mais de 2 séculos. Augusto iniciou vastos programas de construção, reformou o exército romano e estabeleceu um sistema de governança que definiria o Império Romano por séculos. Nem todos os imperadores romanos foram lembrados por sua sabedoria e benevolência. Calígula, que reinou de 37 a 41 d.C., era infame por sua crueldade, extravagância e suposta loucura. Diz-se que ele nomeou seu cavalo como senador e se envolveu em atos de depravação indizível. Nero, que governou de 54 a 68 d.C., é similarmente lembrado por sua tirania e excessos. Ele é acusado de assassinar sua própria mãe e esposa, perseguir cristãos e supostamente tocar lira, enquanto Roma ardia durante o grande incêndio de 64 d.C. Embora a precisão histórica de alguns relatos seja debatida, os reinados de Calígula e Nero servem como avisos severos da influência corruptora do poder absoluto. Trajano, imperador de 98 a 117 d.C., é considerado um dos 5 bons imperadores de Roma. Um estrategista militar habilidoso, ele levou o exército romano à sua maior extensão territorial, conquistando a Dácia, atual Romênia, e partes da Pártia, hoje o Irã. O reinado de Trajano foi marcado pelo sucesso militar, programas de construção extensos e um foco em melhorar a vida dos romanos comuns. Ele implementou programas de bem-estar social, construiu aquedutos e estradas e ganhou o respeito tanto do exército quanto do povo. Seu reinado é frequentemente visto como um ponto alto na história romana. Marco Aurélio, imperador de 161 a 180 d.C., foi o último dos 5 bons imperadores. Ao contrário de Trajano, o reinado de Marco Aurélio foi marcado por guerras constantes e epidemias. Ele é mais conhecido por seus escritos filosóficos, particularmente suas Meditações. Esta coleção de reflexões pessoais revela um homem profundamente influenciado pela filosofia estoica, enfatizando o dever, a virtude e a aceitação do destino. O reinado de Marco Aurélio representa uma mistura única de liderança militar e contemplação intelectual. Constantino I, que governou de 306 a 337 d.C., inaugurou um período de profunda mudança no Império Romano. Em 313 d.C.,
Ele emitiu o Édito de Milão, que concedia tolerância religiosa aos cristãos. Este ato efetivamente pôs fim à perseguição aos cristãos dentro do Império. O próprio Constantino se converteu ao cristianismo. Ele desempenhou um papel crucial na formação do desenvolvimento da Igreja cristã primitiva. Ele convocou o Concílio de Niceia em 325 d.C., que visava resolver disputas teológicas e solidificar a doutrina cristã. Constantino também transferiu a capital romana de Roma para Bizâncio, que ele renomeou Constantinopla. Esta mudança teve consequências de longo alcance, contribuindo para o declínio do Império Romano do Ocidente e a ascensão do Império Bizantino. Os imperadores romanos deixaram um legado duradouro não apenas por meio de suas conquistas políticas e militares, mas também por meio de seus empreendimentos arquitetônicos. Do Coliseu ao Panteão, a arquitetura romana continua a inspirar admiração e espanto. Essas estruturas são testemunhos da destreza da engenharia romana, da engenhosidade arquitetônica e da grandeza do império. O Coliseu, um anfiteatro gigantesco, era um símbolo do entretenimento romano e um testemunho de seu domínio da construção em concreto. O Panteão, com sua cúpula icônica, mostrava a inovação arquitetônica romana e sua capacidade de criar espaços vastos e impressionantes. Essas estruturas, juntamente com inúmeros aquedutos, estradas e termas romanas, permanecem como lembretes duradouros do impacto do Império Romano no mundo. O direito romano, um sistema de jurisprudência complexo e sofisticado, é outro legado duradouro do Império Romano. Desenvolvido ao longo de séculos por juristas romanos, ele forneceu uma estrutura abrangente para questões jurídicas, incluindo direitos de propriedade, contratos e justiça criminal. A ênfase do direito romano no devido processo legal, nos princípios jurídicos e na codificação das leis teve um impacto profundo no desenvolvimento dos sistemas jurídicos na Europa e além. Muitos conceitos jurídicos modernos, como a presunção de inocência e o direito a um julgamento justo, têm suas raízes no direito romano. A influência do Império Romano se estendeu muito além de seus sistemas políticos e jurídicos. O latim, a língua da Roma antiga, se espalhou por todo o Império, tornando-se a língua da administração, do direito e da literatura. A influência do latim nas línguas românicas, como italiano, francês, espanhol e português, é inegável. A cultura romana, com sua ênfase na arte, literatura, filosofia e espetáculos públicos, também deixou sua marca nas civilizações subsequentes. A mitologia romana, os estilos artísticos e as obras literárias continuam a ser estudados e admirados. O Império Romano pode ter desmoronado há séculos, mas seu legado continua a ressoar. Os imperadores discutidos neste ensaio, de César a Constantino, desempenharam papéis cruciais na formação do destino do Império. Suas decisões, para o bem ou para o mal, tiveram consequências de longo alcance. Da grandeza da arquitetura romana aos princípios duradouros do direito romano, os ecos deste antigo império ainda podem ser sentidos no mundo moderno. Ao nos maravilharmos com as ruínas das cidades romanas e estudarmos as palavras dos filósofos romanos, somos lembrados do poder duradouro do passado para moldar o presente. O Império Romano, embora extinto há muito tempo, continua a inspirar, intrigar e oferecer lições valiosas para o nosso próprio tempo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever e curtir, assim você apoia o canal e nos ajuda a produzir mais conteúdos.